Fala, turma! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Clinicast, o mais novo quadro aqui do canal do Dr. Germani, realizado em parceria com a Hoff Sem Segredo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rica Contreira e eu sempre fico ali atrás, nos bastidores, arquitetando alguma coisa nova para você. Hoje o nosso programa vai falar sobre associação de tratamentos e nós vamos trazer um procedimento que é pouco procurado na clínica, mas que quando a gente apresenta os resultados, todo mundo ama. E esse é o preenchimento da têmpora. Em contrapartida, nós vamos também falar do procedimento mais procurado nas clínicas de estética, que é o preenchimento labial. Eu tô aqui para te fazer inicialmente 2 pedidos super rápidos. Primeiro, vai aqui no botão aqui embaixo de compartilhar e já envia esse programa para aquela amiga, dentista, biomédico ou enfermeira que vive te falando que quer evoluir na harmonização facial. E também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque você vai ajudar e muito esse nosso conteúdo a chegar a cada vez mais profissionais. Então, bora começar? É com você, Marcelo. Fala, turma. Vamos lá então. O Rica já apresentou como vai ser esse projeto e o objetivo é frequentar aqui o YouTube com mais periodicidade, então uma vez na semana, e sempre pensando em atendimentos clínicos reais. Então, ou seja, a gente vai bater papo, a gente vai conversar, mas eu sempre, ao invés de trazer um convidado, como é um podcast tradicional, eu vou trazer sempre um paciente. E o paciente vai ser submetido a um tratamento. Óbvio que eu já conversei com o paciente e a gente vai variar bastante ali as nossas abordagens e realizar ali vida real, o que deve ser feito na clínica, conceitos ali que a gente deve seguir sempre quando a gente faz qualquer tipo de injeção. Então o Rica vai estar comigo 100% do tempo, a gente vai estar fazendo ali algumas interações e depois a gente vai junto conversar ali, responder algumas dúvidas que geralmente ele recebe. Então vamos lá. Inicialmente eu só iria fazer o ácido hialurônico no caso dela, então eu iria fazer a região dos lábios, ela me pediu, ela tem um lábio já volumoso, é bem interessante, principalmente nessa câmera lateral, ela reclamou do contorno. Então, olha que interessante, ela tem um contorno bem evidente, e você falou pra mim, né, eu queria um pouquinho de contorno, e ela tem um contorno bem evidente. Então, eu posso, de certa maneira, melhorar esse lábio como um todo e já melhorar o contorno. Então, ou seja, eu não preciso falar para ela, você já tem um super contorno, não dá para fazer. Calma, tenha uma certa flexibilidade, porque quando você coloca um produto no lábio flexível, que de certa forma melhora essas rugas que acontecem, esse excesso de textura que acontece durante o procedimento, isso já vai melhorar bastante, tá bom? Então eu vou fazer o lábio, eu vou fazer a têmpora, que ela precisa bastante, tá? Vou fazer a têmpora com 2 tipos de abordagem, tá bom? Depois a gente discute um pouco mais. E também vou, no caso dela, potencializar essa região do terço inferior, tá bom? Fazendo um pouquinho de tratamento nessa região aqui, nesse suco, que é o suco lábio-mentoniano, e vou um pouquinho, esticar um pouquinho esse mento dela, tá? Por quê? Porque eu consigo, de certa forma, quando eu melhoro só o lábio, ela já tem uma boca já não é uma boca pequena. Quando eu aumento muito dentro de um terço inferior pequeno, isso não é muito positivo, tá bom? Então aqui eu vou levemente melhorar essa região e melhorar um pouco. E notem que ela já automaticamente já começa a puxar, ela já tem ali um músculo um pouco mais hipertônico, vou colocar um pouco de toxina aqui nessa região também, tá bom? Então um pouco de toxina, melhorar essa região, melhorar a forma do mento como um todo, deixar de ser esse queixinho bem redondinho aqui e deixar um pouco mais harmônico, combinando com o mento principalmente. A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente faz qualquer tratamento, por isso que eu falo que aqui vai ser bem clínico, é a toxina botulínica, tá? Então eu marquei aqui pontos na região do frontal, marquei pontos na região da glabela, pontos no orbicular e pontos ali no terço inferior. Aqui hoje eu não vou discutir muito, a gente vai deixar para discutir esse terço superior em outro episódio, mas aqui o que eu quero que vocês notem, dá um sorriso bem forte.
ela já não mostra os dentes inferiores, tá bom? Então, quando eu tenho ausência, tá? Quando eu não mostro os dentes inferiores, eu tenho que colocar pouca dose na região de platisma e principalmente de depressor do ângulo oral e principalmente região de mento, tá bom? Então, por mais que eu vou puxar um pouquinho, tá? Eu preciso relaxar, mas eu não posso relaxar tanto, tá bom? Senão eu posso, de certa forma, deixar esse mento, colocar esse lábio, aliás, expondo ali o mento de uma maneira, não expondo, aliás, os dentes de uma maneira muito agressiva, tá? Então aqui eu vou fazer uma dose bem mínima, tá, pessoal? Inclusive eu vou tirar um ponto, eu acho que vai ser muita coisa. Vou fazer só 2 pontinhos, tá? Então eu vou fazer 1, 2 unidades, é pouco mesmo, tá, pessoal? Só para relaxar um pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então são 6 unidades nessa porção e aqui sim eu vou concentrar 6 unidades nessa região do mento para favorecer esse alongamento, tá bom? Então é uma dose muito, muito baixa. A gente tem publicação que doses baixas têm efeitos menores. É isso mesmo, tá tudo bem, mas no caso dela, ela tem uma falta de exposição dessa região do lábio inferior muito grande, então se eu coloco muito produto, isso aqui acaba eu tendo problema muito, não vai ficar bom no caso dela, tá? Então vamos lá, então eu vou começar fazendo a toxina, glabela e frontal a gente vai discutir em outra oportunidade, então eu vou pinçar aqui, picadinho, tá? Pinçar aqui, 5... 5. Um pouquinho, essa lateral eu vou fazer uma unidade só. Aqui também mais uma unidade apenas. E aqui eu vou fazer todas as duas. 1, 2. 1, 2. Aí lembra que aqui é só uma, muito superficial. Ah, é muito pouco? É muito pouco mesmo. O objetivo aqui é fazer bem pouquinho. Lembra? Eu tenho uma exposição bem comprometida. Aqui também uma. O depressor nessa região tem que ser um pouco mais profundo. E aqui eu vou fazer apenas uma central, bem baixa e bem profunda. Uma, duas. Então aqui a gente vai discutir depois. Então eu vou pegar aqui, fazer o nariz. Aqui faltou um pouquinho, vou colocar, eu tinha programado 6, aquela hora eu tinha colocado 4. Então vamos lá, vou limpar aqui ela. Como eu vou fazer o lábio e a região do mento, ela já está um pouco anestesiada, mas eu vou realizar um pouco de anestesia no foramen mentoniano. Se eu não fosse fazer o mento, talvez eu não faria. Então, uma picada de leve. Ah, puxa, mas você acabou de fazer uma toxina muito pertinho. Tá tudo bem, pessoal. Fiz uma dose mínima. Eu faço bem lento a anestesia. Pessoal, dando um break aqui no procedimento para falar para vocês que em setembro tem o nosso curso Origens na cidade de Cremona, na Itália. São 3 dias intensos com abordagem em cadáver fresco. Vocês não podem perder, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bem lento. E aqui eu estou fazendo na velocidade normal, sem acelerar, até para vocês entenderem a dinâmica de um tratamento convencional, de um tratamento clínico, sem edição. Porque isso aqui é um tratamento bem rentável na clínica. Então, tecnicamente, eu vou utilizar ali 4 ml, mais a toxina botulínica. A gente tem que realizar ali em meia hora. Meia hora, 35 minutos. Para isso,
é bem importante tá tudo bem organizadinho. Eu falo bem organizado, toda a estrutura, tá tudo bonitinho. Então fiz aqui o Antoniano. E agora, eu espero um pouco para a anestesia ir tendo ali o seu resultado. E já vou fazer a têmpora. Então, olha aqui que legal. Eu vou virar o paciente, vou encontrar a crista temporal, no caso dela está bem visível, que está essa região aqui, e vou fazer a aplicação nesse local, que é abaixo da crista, um para cima, um para cima, um para trás. Então, eu peço para ela abrir a boca um pouquinho, vou nessa região, a agulha quase não vai entrar, a agulha quase não entra, eu vou pinçar, vou aspirar, e vou fazer a minha aplicação bem lento, vou fazer meio ml. Notem que a têmpora já vai começar, já vai ter a sua projeção. Pô, Germano, mas não é aqui a profundidade, eu sei que não é. Mas nesse ponto, o ponto mais raso da têmpora, eu consigo ter resultados bem interessantes, porque o produto, de certa forma, ele vai se acomodando. Eu vou sentindo meu produto vindo aqui para o meu dedo. E pronto. Meio ml nessa região. Olha que interessante, como eu já tenho uma volumetria bem legal. Bem, o outro lado, eu vou trocar a minha agulha. Peço para ela virar um pouquinho. Olha que legal, já a diferença daqui para cá. Poxa, 1 ml vai ser suficiente? Talvez não. Então, vou bem de leve. Boca aberta. Vou pinçar. Vou fazer a minha aspiração. E vou injetar bem devagarzinho. Então, quando eu injeto bem devagar, é mais ali um aspecto de segurança. Marcelo, esse produto ele vai se acomodar na região da têmpora ou ele vai ficar só no local onde você fez a aplicação? Pergunta boa. Existem produtos que se acomodam mais e se acomodam menos. Então, por exemplo, a escolha do produto ela é super importante. Se eu escolho um produto com G' mais baixo, vou dar um exemplo claro. Fiz várias têmporas na plataforma, em vários outros lugares com, por exemplo, o Contour. O Contour é um ótimo produto. Só que se eu faço uma têmpora com o Contour, a tendência é essa projeção que acabou de acontecer, ela com o tempo, porque aqui eu tenho um músculo muito forte, com o tempo o músculo vai, de certa forma, apertando esse produto e ele vai se esticando, ele vai se deformando com mais facilidade. Então, deformação é a palavra. Produtos com maior G' deformam menos. Então, em áreas que essa deformação vai acontecer, é melhor você utilizar produtos mais firmes. Aqui é outro grande exemplo. Então, eu vou fazer agora essa potência muscular aqui, ela é um pouco, não que seja maior ou menor, é que a disposição das fibras do mento são bem diferentes da disposição da fibra da têmpora. Então, aqui eu preciso de um produto robusto para levantar, para promover projeção. Eu não colocaria, por exemplo, o shape na têmpora. Acho que não precisa, tá? Porque aqui é uma área menor, menos projeção. Aqui eu já preciso de um produto mais robusto. Dá para colocar o lift aqui? Dá, mas como ele se deforma mais, então, tecnicamente, ele sai do lugar com mais facilidade, entendeu? Então, eu vou fazer 2 pontinhos nesse mento, tá bom? Então, eu vou bem próximo aqui à região alar. Então, eu vou para o meu primeiro ponto. Vou também tocar no osso. Aqui eu não tenho, como, por exemplo, eu tenho na têmpora, utilizar a anatomia ao meu favor. Na têmpora, como eu utilizo a anatomia ao meu favor? Eu coloco o produto na região mais alta da têmpora. Aqui eu não tenho a região mais alta do mento. Então aqui eu vou fazer 3 pontinhos, 0,4. Então eu faço 0,4.
Então, Aliás, quando eu penso em projeção nessas duas áreas, sempre justa ósseo. Essa pergunta também é boa, mas é uma pergunta mais difícil. Eu posso fazer a cânula na região de têmpora, não tem problema nenhum. Só que aí eu não preciso de um produto tão robusto. É que quando eu faço com cânula na região de têmpora, aí rola um monte de outras questões mais anatômicas. Eu acho até isso a gente pode discutir depois, que é um pouco mais complexo. Mas dá para fazer. Até no caso dela, eu até tinha pensado inicialmente fazer com cânula e com agulha. Mas eu acho que já foi suficiente, tá? E olha que interessante aqui no mento, lateralmente principalmente, eu gerei uma projeção aqui e uma projeção aqui. Então ficou um espacinho no meio. Então aqui eu vou colocar um pouco mais de produto 0,4. Então por isso que é importante, aliás, é fundamental, a gente vai falar muito sobre isso aqui, muito, mas é fundamental, nós escolhermos o produto. É claro que a técnica é importante, mas existem alguns locais que o resultado é até mais dependente do produto do que da técnica. Então aqui mais 0,4. Por exemplo, aqui é um produto, veja que ela toda hora ela tenta já acomodar o queixo. É normal para quem é um pouco retrognata. Tá tudo bem, é assim mesmo. A toxina vai ajudar ela a ter menos esse hábito, vamos dizer assim, e o ácido hialurônico também vai impedir um pouco mais toda hora ela querer ter essa acomodação exagerada. Então, se eu coloco um produto muito firme, como eu coloquei, esse produto ele vai, de certa forma, dificultar isso. E no caso dela, vai facilitar. Vai ficar mais bonito. E aqui, sempre quando eu projeto o mento, eu acentuo um pouco esse suco, que no caso dela já é bem acentuado. E é bem curto esse suco no caso dela. É bem interessante. Então, eu vou fazer só um pouco de anestesia nessa região, porque aqui sim, se eu coloco, por exemplo, o lift, o shape ou qualquer produto mais firme nessa região de altíssima mobilidade, aí eu vou travar muito o sorriso dela, muito, 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 que já é um sorriso que é baixo. Então todas essas coisas a gente deve... Pega o cotonetinho. Todas essas coisas a gente deve considerar. Então aqui vamos colocar o volume. Então aqui eu posso fazer até 2 entradas ou uma entrada só. Aqui é bem superficial. Qual produto você está utilizando, Aqui o Marcelo? volume. O volume as pessoas têm uma dificuldade gigante de usar. Por vários motivos, na verdade. Um, porque ele era mais caro. Eu sempre falo que esses são os principais. Ele é mais caro. Ele é vendido de 2, então acaba que você precisa pagar mais para adquirir, né? Não tem jeito. E as pessoas não sabem direito as suas indicações, então ele é um produto único. É claro que a gente vai usar aqui vários produtos diferentes, mas é difícil você achar um produto com similaridade igual ao volume. Porque ele é flexível, mas ele tem uma partícula bem grandona. Então isso faz com que ele ocupe espaços. Aqui eu não quero ocupar espaços, de certa forma, deixa eu pôr aqui a mão, espaços verticais de projeção. Eu quero ocupar espaços horizontais, de volumetrias. Então ele é um produto bem legal para isso. Então aqui eu já estou conseguindo melhorar esse suco só com essa aplicação. É importante destacar para o paciente que logo depois que a gente faz essa combinação de mento e suco lábio mentoniano, o paciente fica meio travado. É normal, e ela fez o lábio ainda. Mas isso é 2, 3 dias já volta ao normal. Eu sempre coloco a mão aqui nessa região intraoral para sentir o produto, para até empurrar ele um pouco. Eu não sou a favor de fazer massagem, notem que cada lugar é um lugar. Então aqui, se eu aperto, eu estou sendo, mas assim, muito inconsequente. Porque eu vou apertar essa mínima projeção, então já melhorou.
Agora aqui não, aqui é um produto mais horizontal, então tudo bem eu realizar essa acomodação. Tá tudo certo, tá? Ele não é um produto que vai projetar, na verdade. Ele vai só ocupar esse espaço desse suco e já melhorou, já está com um aspecto muito menos marcado, e o volume é um produto que vai puxar bastante água, então vai mudar bastante. O lábio, ela já chegou para mim falando assim, eu não quero bocão, ela ficou até um pouco, fazer lábio, não vou fazer. Então, no caso dela específico, eu vou fazer uma abordagem, eu não vou mudar a proporção, não vou mudar nada, o objetivo no caso dela é simplesmente melhorar, deixar o lábio um pouco mais jovem, tá? Então eu vou fazer uma abordagem convencional, um pertuito nessa região aqui, vou fazer 2 pertuitos laterais e vou colocar o produto com cânula mesmo. Outra coisa que eu acho muito clínico, é legal fazer com agulha, a gente vai fazer aqui com agulha, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive alguns lábios eu acho que o ideal é fazer com agulha mesmo. O que acontece? A primeira coisa que ela me falou, a hora que ela olhou pra minha cara, ela falou assim, lábio dói, né? Ela falou isso pra mim. E eu quero que ela seja minha paciente por mais tempo. Então, ou seja, eu tenho habilidade para fazer com cânula. Eu sou mais habilidoso para fazer com cânula. Não inegavelmente, mas quase sempre é menos traumático, cotonete, é menos traumático a gente realizar com cânula, quase sempre. Então, como eu quero transformar ela em minha paciente para sempre, eu quero que a experiência dela seja ótima, e está sendo ótima, eu quero que ela saia daqui e olhe para mim e fale, nossa, foi melhor do que eu imaginava. Isso já contribui muito para o resultado final. E a gente se esquece disso. A gente vai para um curso e a gente aprende algo e a gente quer replicar no nosso melhor paciente. O paciente, ele é ruim isso. Tem paciente que não liga, mas tem paciente que sente. Então, notar essa diferença... Um pouquinho para mim. Isso, ótimo. Então, o paciente notar essa diferença é muito legal. Aqui eu vou utilizar o Kisse. Lembra que o Kisse não é um produto que vai te dar vou dar uma super boca com o Kisse, ele não vai conseguir fazer isso. Mas para rejuvenescer o lábio, eu acho ele extremamente interessante. Então, pessoal, desloquei. Mas tudo que eu fiz aqui eu não fiz nada inicialmente. Eu só coloquei um pouco de anestesia tópica antes de realizar o procedimento, tá bom? E tudo que eu anestesiei é isso. Germani, mas puxa, meu lábio eu sinto mais dor, meu paciente sente mais dor. Aqui eu vou fazer uma retroinjeção, tá, pessoal? Não vou fazer bolos, não. Vou fazer uma mini retro de 0,1. A habilidade, pessoal, ela faz com que você consiga promover tratamentos com um nível de desconforto do paciente maior. Mas você está falando então que quando a gente é pior, a gente gera mais dor no paciente. Estou falando isso, sim. Claro que, puxa, pode ser que algum paciente sinta dor, tá tudo bem. Mas na maioria das vezes... Deixa eu achar aqui onde está minha cânula. Opa, vamos passar aqui. Pronto. Na maioria das vezes, eu cheguei lá no cantinho, ok? Olha que imagem legal essa lateral. Antes eu fazia um bolus aqui, um aqui e uma retroinjeção. Hoje eu estou preferindo, onde está minha cânula, estou preferindo fazer uma retroinjeção, principalmente nesses pacientes, onde eu estou com a minha cânula, principalmente nesses pacientes, não vou injetar assim, hein? Vou injetar aqui. Principalmente nesses pacientes onde o objetivo é essa leve volumetria, eu acho que a retroinjeção, principalmente com o Kisse ou com qualquer produto flexível, vai melhor, tá bom? Então, ou seja, você adquirindo mão, você vai gerar melhores tratamentos para o seu paciente, inegavelmente. Então, 0,3, tá bom? Desse lado, tá, pessoal? Vou inverter agora. Usar mais 0. Por que você colocou 0,3? Ela tem um lábio superior um pouco maior, tem muito contorno no lábio superior, então eu virei a minha cânula. Então, mais uma vez, uma mini retro. Então, mini retro. E aqui eu vou, de novo, invadir lá. Invadir não, né? Com delicadeza.
vou no fim do lábio dela, veja que ela deu uma mexidinha. Tudo bem, eu já cheguei, pronto. Eu falei pra ela, qualquer coisa é pra me falar. E aqui de novo, uma retroinjeção, sempre apoiando aqui o dedo, a sua mão que não está injetando. Então eu tô basicamente olhando para minha seringa e tô olhando para o meu lábio. Então eu tô fazendo sempre sentindo aqui o depósito do produto nessa região. Marcelo, mesmo como dentista, você nunca mais usou carpule para fazer anestesia intraoral? Eu não uso carpule porque eu acho que a carpule, o paciente, ele vem aqui para fazer tratamento facial, né, vamos dizer assim. E aí quando ele olha a carpule, eu acho que ele tem um aspecto assim, meu Deus, o que é esse negócio de dentista? Dá um medinho, mas a carpule, ela é muito mais confortável, tá bom? Muito mais. Agora, se eu precisasse anestesiar o infraorbitário e o mentoniano, eu faria por fora, tá? Mas, eu quero fazer por dentro. Faz por dentro, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que assim, o que eu sempre falo para todo mundo, cotonete, você inegavelmente vai ter que fazer anestesias extraorais. Não tem como você fazer tratamentos na face sem fazer anestesia extraoral. Então, acho que isso é mais um mito, assim, abre um pouquinho. Abre mais um pouquinho. Não um mito eu falei errado, um costume do profissional da odontologia de fazer anestesia intraoral. Ó, entrei com facilidade, tá bom? Às vezes o paciente sente um pouco, sente mais, mas tá vendo? É possível, eu passo... Pessoal, a gente vai fazer vários episódios aqui. E vários vão acontecer a mesma coisa. Talvez no primeiro, vocês devem estar pensando, puxa vida, mas é o primeiro. Não, vocês vão ver vários. E se, tantas lives a gente já fez no Instagram, tantas aulas na plataforma, mais ou menos do mesmo jeito. Então aqui eu vou fazer só uma retroinjeção, ela tem contorno, tá bom? Então eu sinto que é muito mais um costume, eu deixo muito mais o produto concentrado nessa região do que no fim, ainda mais o kiss, ele vai ter um leve escoamento. Eu acho que é muito mais um costume, vira um pouquinho mais assim, ó, pra mim, assim, ó, aí. É um costume muito maior do dentista, uma comodidade, vamos dizer assim, do que... Porque não é tão prático assim, eu vou ter que abrir a boca dela, entrar, fazer uma... Abre um pouquinho. É muito mais invasivo, não sei se invasivo é a palavra. Uma vez por ano, nós lançamos o nosso grupo mais seleto, que é o Acesso Black. Se você tem interesse em fazer parte dessa turma que está elevando muito o nível clínico, clica aqui no botão aqui embaixo e faça sua pré-inscrição. Com a agulha eu vou fazer diferente, eu vou fazer algumas anestesias nessa região, em volta do lábio, e também consigo fazer tranquilamente. Agora, é claro que, puxa, não tenho tanta habilidade assim. É a primeira vez que eu estou fazendo. Vou precisar, tecnicamente, anestesiar mais? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Lembra, a sua habilidade vai fazer com que você tenha mais ou menos condição de gerar mais ou menos conforto para o seu paciente, tá bom? Então o objetivo era mostrar clinicamente que é possível em meia hora, não sei quanto tempo deu, deve ter dado 25 minutos por aí, em 25 minutos mais ou menos, a gente realizar a toxina botulínica no paciente, claro que já estava marcado, tá tudo bem, mas o lábio, o gap do mento, ou seja, o terço inferior mais o mento, e fazer a tempo, tá bom? Não vai embora, hein? Fica aí que a gente vai discutir ali algumas coisas rapidinho, sem o paciente. Bom, antes de falar dos tratamentos que o Marcelo acabou de realizar, nós acabamos de ter um congresso super importante, que foi o SBTI. Você não esteve presente. E agora, no final de março, nós vamos ter, de 26 a 28 de março, o AMWC lá em Mônaco. Conta um pouco desse congresso. Boa. Os congressos internacionais é uma das coisas que eu mais recebo pergunta. Até ontem eu recebi uma pergunta bem legal. Acho que eu contei na live, não sei se eu contei ontem, sei lá, pelo lugar que eu gravei. Poxa, mas você vai, tô com medo por causa da guerra.
E eu falei, putz, agora eu tô analista político, né? Mas eu falei, não, eu não vou por outros motivos dessa vez. É muito legal, eu acho que vale super a experiência. Eu fui em 2024, dei aula em 2024 na grade principal. Fiquei super feliz, talvez o meu momento profissional mais foda, vamos dizer assim. E 25 eu voltei, dei aula na grade principal também, e dei aula de fios, ó, como o mundo dá voltas, na grade principal. Numa sala menor, porque fios tem uma importância menor, e é legal para ir para ter esse entendimento, tá? E dei aula pela Galderma também, aí foi um marco bem, bem importante, porque foi uma aula numa sala linda que a Galderma tinha adquirido num espaço bem grande, e eu e o Vitor, a gente deu uma aula em conjunto. Para mim foi muito especial, porque o Vitor é um cara que me levou para a Galderma, enfim, foi uma aula bem massa. Esse ano não vai ter o projeto de especialidades, eu acho, não sei porquê, e eu resolvi não ir por algumas questões pessoais, e de preguiça um pouco também, pra falar a verdade. Enfim, você sabe porque eu não fui. Eu acho muito massa ir. Ano passado eu fiz um vídeo e teve uma amiga minha que falou assim, pô, Germani, você não pode postar esse negócio porque ferra meu trampo. Eu postei que era legal, mas que a gente não encontrava tanta novidade assim. E ela falou pra mim, pô, eu acabei de fazer um vídeo que eu vi um monte de novidade. Aí eu falei, mas você viu novidade ou não? Ela falou, não vi tanto assim, mas é legal porque meus pacientes acham que eu estou indo num congresso internacional. Gente, eu sei que rola isso, eu sei que é importante. Mas não vá esperando que vai mudar a sua vida, que você vai enxergar, por exemplo, um tratamento diferente do que eu acabei de fazer, num mento que eu acabei de fazer. O que eu noto muito lá, existem grandes apresentações, então quando eu fui me impactou muito a apresentação do Maurício de Maio, então se você for, vai ver o Maurício de Maio, porque é outro nível, muito diferente, e como professor eu fiquei muito olhando o que ele fazia, para replicar aqui, mas tem lives horríveis, tá? Com um nível bem mais baixo do que o nosso. O Wagner da Facial Academy no congresso falou assim, poxa, não tem congresso, os congressos lá fora não são de alto nível, como, por exemplo, esse congresso está acontecendo aqui, que foi o Facial Academy. Eu concordo com ele. O congresso, por exemplo, da Facial é um nível, assim, que é diferente, não é o show que a gente está acostumado aqui. E eu acho que esses congressos são muito mais democráticos. Então, ou seja, um exemplo da democracia sou eu. Eu envio lá o trabalho e sou ou não sou selecionado. As pessoas hoje me conhecem, mas lá em 2024 ninguém me conhecia. Então, aqui no Brasil não existe essa democratização. Então, eu vejo algumas grades, então, assim, não criticando a SBTI, eu acho que os caras que são organizadores da SBTI são ali dinossauros no bom sentido, tá, pessoal? Eu respeito todos, e toda vez que eu vou na SBTI, eu sempre falo isso, que nós, hoje, só devemos estudar. Os caras lá atrás, eles tinham que estudar e brigar pelo direito de fazer o procedimento. Então, eles viveram uma época que eu nem imagino, que a gente nem imagina, tá? Só que, por exemplo, as grades no Brasil, elas são, assim, permeadas por professores que pagam para darem aula. É uma triste realidade, mas é a verdade. São muitas vezes ocupadas por empresas que patrocinam o evento. Então, é um ciclo, né? A empresa patrocina o evento. A empresa vai colocar algum profissional que faz parte do corpo clínico da empresa. E, às vezes, a empresa escolhe um cara que compra mais, que o comercial... Não é todo mundo assim, tá, pessoal? Na SBTI tem amigos, não amigos é forte, né? Mas tem amigos, pessoas que eu não tenho tanta relação, que são ótimos. Mas quando você pega... Eu vejo que existe um inchaço da grade com pessoas assim que não tem a mínima condição de estar lá. Não é desmerecendo, não é isso. Você vai assistir um jogo de futebol, por exemplo. Outro dia eu vi um jogo de tênis, eu achei muito louco isso. Os caras abriram um torneio na Índia e aí, não sei se foi na Índia, sei lá onde foi, mas abriram um quali e eles erraram e não fizeram uma peneira. Sei lá, os caras escreveram um cara nada a ver. O cara que foi jogar não sabia jogar. Então era um torneio, challenge, da ATP, o cara não sabia jogar. O cara não dava... Era engraçado. Era um amador no meio de um monte de profissional. Não sabia jogar, que nem, sei lá, até aqui na minha cidade tem um torneio de tênis que chama Barragem, aí tem os grupos lá. A mesma coisa com um cara lá do G10 cai no G1 sem querer. Meu, a pessoa que tá assistindo, você vai querer assistir um cara que não sabe fazer nada? Então, aí o cara chega lá... Cai demais o nível do congresso. Cai o nível do congresso, aí você fica puto, né? Que você chega lá pra assistir, o cara fica falando que ele viajou, que ele gosta disso, aí ele até fala alguma coisa.
não é culpa do cara. Eu penso assim, porque o cara, ele quer estar lá. Você fala, vem aqui. E eu acho que o cara que faz o congresso é complicado também, porque ele precisa do dinheiro, ele precisa do patrocínio, ele precisa de um monte de coisa. Eu não sei direito como que resolve isso, mas o nível, para ser bem claro, você não vai no MWC ou em outro congresso fora do Brasil, você vai aprender coisas de outro universo, não é isso, tá? Só que o nível geral, a média é melhor do que o congresso aqui, tá? Tá. E o show, talvez a organização, quando a gente compara, por exemplo, um Facial Academy, sei lá, até um congresso da Bell, o da Bell é diferente, tá? Aí não tem nada igual no mundo, é outra coisa, tá? Não que seja melhor ou pior, mas é diferente, tá bom? O nível médio é legal. Por exemplo, você vai lá, eu tive a oportunidade, eu assisti muitas aulas de caras que eu consumo a literatura desde 2018, 2017. Pô, o cara lá, eu já li o que o cara escreveu. Então, é mais democrático, é menos glamour, é menos financeiro, né? Falei um monte, eu achava que esse seria o último ano hype de Mônaco, porque o Brasileirada tomou conta e o brasileiro dá uma bagunçada no negócio, né? E eu achei que outubro o MWC de Dubai estaria muito forte. Mas os caras estão aumentando o míssil lá, né? Então, não vai rolar. Não sei se vai rolar. Não vai rolar. Não sei se vai rolar. Tem um congresso também do Milton aqui, o Full Face, em maio, no final de maio. Vou estrear no Milton, hein? Depois de, por livre e espontânea pressão, vou estrear no Milton. E lá normalmente tem uma grade pressão, legal, assim, né? Entre aspas. O Milton, pouca gente sabe, mas a primeira vez que eu dei aula na vida foi num evento dele, em Boston, não em Harvard, em Boston, mas era dentro das dependências da escola. Isso para mim na época foi super bom, mas assim, pessoal, não estou atrapalhando nada o job dele ou de nenhuma outra pessoa. O congresso não é pela escola, pela faculdade, você aluga lá uma dependência e faz o congresso lá. E eu acho que talvez eu fui crescendo e o Milton também, né? Uma coisa assim, os dois assim paralelos. E nunca rolou a oportunidade. A Galderma também, durante muito tempo, não foi no congresso dele. E aí, esse ano, ele já me mandou mensagem desde o ano passado. Pô, Germano, eu quero. E foi legal que ele falou assim. Eu acho. Ele faz algumas coisas que são valiosas. Até ele brinca e ele coloca algumas pessoas em palcos menores. Ele tenta, de certa forma, estimular. Mas aí, talvez, o Milton é um comerciante, né? Ele é um promotor de evento. Ele não é um cara com talento, vamos dizer assim, científico. Não é depreciando, não. São coisas diferentes. É a função dele, exato. Ele não tem nem que saber isso, né? Então, talvez essas escolhas são pautadas muito pelo fato comercial do que pelo... Mas tá bom, é a escolha dele, é o job dele, tá tudo certo. Mas foi legal que ele falou pra mim assim, você já vai estrear no grande, hein? Não vou fazer você passar pelos palcos menores. Aí eu falei assim, não, beleza, tá tudo bem. Tá tudo e qual certo. Que é o tema desse ano? Então, eu nem pensei, na verdade, que eu vou... É legal vocês entenderem os bastidores, né? Eu fui convidado pelo congresso e eu posso falar do que eu quiser. Se eu quiser chegar lá e falar assim, eu quero falar de, sei lá, de preenchimento Não tem de nada travado. temperamento, que nem eu fiz agora nessa paciente, eu falo. Se eu quiser falar... Quando, às vezes, alguma empresa enxerga que eu tô na grade e vai até mim e fala assim, pô, Germa, vou te pagar um FII e você fala desse assunto, isso não é ser comprado, pessoal, as pessoas têm que entender, é trabalho, tá? E aí eu posso desenvolver, não desenvolver uma técnica, não é isso, desenvolver um material ou usar um material que eu já tenho, eu sempre gosto de desenvolver novos materiais para falar lá, tá bom? Mas eu acho que no Milton, por mais que eu já tive 3 approaches aí de marcas diferentes para eu falar no Milton, esse ano eu tô pensando em ir nós mesmo, e Hoff Sem Segredos. Hoff Sem Segredos. Porque aí, o que acontece? Eu consigo fazer uma aula não mais ampla e melhor, não é isso, mas aí eu consigo fazer algo, eu tô com uma ideia de, sei lá, fazer um caso com fio aptos, um caso usando Allergan, um caso usando Galderma, para mostrar que às vezes a escolha ela pode ser boa de qualquer maneira. Eu acho que esses bastidores são legais, para as pessoas entenderem assim. Muito legal. Para as pessoas muito legal. E mesmo quando você vai pela marca, eu falo o que eu quiser, tá, pessoal? Agora, claro, né? Por exemplo, eu vou pela Galderma, que a maioria das vezes eu vou pela Galderma, e vou bastante também falar de aptos agora,
Germano, por que você não vai falar de líquia, de contour? Porque eu tô falando de Galderma, tá? Então precisa ter uma certa sinergia em relação a isso. Só que você tem a liberdade de falar o que você quer. Só que você não vai poder chegar lá, você vai pela Galderma. Você não vai chegar lá e vai falar assim, pessoal, o Kiss é ruim. Não dá, né? Aí o negócio fica, né? Tipo... Mas também, eu acho que a defesa incondicional do produto, ela não é tão legal. Eu acho que existem várias marcas boas, vários produtos bons, e dá para você fazer, por exemplo, uma boa aula falando de Merz, uma boa aula falando de Allergan, uma boa aula falando de Galderma, uma boa aula falando dos produtos da Renova. Cada um tem a sua... Pô, eu posso chegar até aqui, eu posso chegar até ali. É só não falar mal dos outros produtos, tá tudo certo. Além dos congressos, esse ano nós acabamos de lançar oficialmente o nosso programa Origens, que é o nosso programa com Fresh Frozen Specimens. Que já tem... Deixa eu ver aqui. Já tem muitas vagas compradas e vai ser lá em setembro, no coração da Itália. 18 alunos. Numa cidade chamada Cremona. Não é mentira, hein, pessoal? O povo fica falando, últimas vagas! Tem 20 vagas ainda, faltando para terminar. Esse curso vai ser lá em Cremona e vai ser bem legal, porque é num laboratório histórico. 18. Né? Além disso, para quem gosta de curso presencial, nós vamos ter agora em abril o EPIC, em Porto, já há 5 anos, no final de abril, e em maio nós vamos ter o EPIC, a edição aqui em São José do Rio Preto. É isso aí. Eu tive que cancelar por motivos de saúde o curso da Tedesco. Tô bem, tá, pessoal, agora, mas amanhã eu vou fazer um procedimento e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tô com a cabeça ótima. E a gente teve esse empecilho, e aí, assim, né, putz, nesses momentos a gente vê quem realmente tá do nosso lado, e a Déia e o Marquinho, porra, me abraçaram super bem e entenderam todo momento, que eu precisava marcar exame. Eu tive um mal súbito, pessoal, correndo, e aí eu quase tive uma parada cardiorrespiratória, e eu poderia ter essa parada e acho que eu nem ia estar aqui, se tivesse acontecido. Só que aí eu tive que... Hoje eu sei tudo, né, mas faz 2 semanas atrás eu não sabia exatamente nada o que tinha acontecido. Então, enfim, eu precisei correr atrás de tudo, enfim. E eu tô gravando dia, sei lá que dia que é hoje, mas amanhã eu vou fazer o procedimento. E eu fico uns dias off. E por isso que a gente teve que realocar o Insiders e o Intensive. E aí, como ia ficar muito complexo, e a gente tem outros projetos junto do seu ETDs, que é bagunçar tudo, a gente falou, quer saber? O sinal veio, vamos cancelar. E assim é a vida, pessoal. Cancela, devolve o dinheiro pra galera e tá tudo certo. E o Origens é muito massa, né? Porque... um programa fora do Brasil, você vai unir, né, a viagem, que é legal pra caramba. Muito. E todo mundo me pergunta assim, pô, é só a viagem? A viagem conta, mas uma outra coisa que conta bastante, existe no Brasil hoje cadáver fresco também, a gente já gravou, né, aqui, mas não é todo lugar que tem cadáver fresco que o cadáver é igual. Então isso é muito importante. Então alguns locais, algumas escolas, alguns laboratórios possuem peças melhores do que as outras. Tá? Então, esse cara que a gente tá fazendo em Cremona, que é pertinho de Milão, ele é um cara, o Ricardo, a gente faz com ele faz um tempão, um monte de gente faz com ele no Brasil. E a gente fez em Los Angeles com uma outra pessoa, a Cíntia, que é muito ponta firme também. E em Orlando a gente fez com outro cara, né, diferente. Sim. Todos que a gente deu tudo super certo. E a peça a gente tem que conferir antes. E a peça faz toda a diferença. No momento que você vai realizar o treinamento, é muito distinto. E esse, por exemplo... têmpora, frontal, tudo bem, terço inferior menos, né? Mas a área de têmpora, por exemplo, você consegue ali acessar, entender porque ali está mais profundo, porque ali é mais superficial. Eu acho que é super válido. Eu já fiz, acho que é a 25ª vez que eu vou. Então, toda vez assim, para mim também é super positivo. E eu tô tentando, eu queria ir mais uma vez como aluno, sabe? Mas aí... não tá dando tempo nem de fazer as nossas coisas, mas eu vou como aluno. Isso é outra coisa que é um tabu um pouco bem grande, sabe, que a gente conversa sempre. Eu vejo poucos professores fazendo curso. E você tem que fazer, cara. Tem que fazer. Tá lançado, né? Na verdade, assim, tem oportunidade de transformação para todo lado, mas não adianta ficar fazer o meu curso, não, professor, mas faz outro, sei lá. Não adianta ficar com o bumbum no sofá, né? Cara, porque eu acho que as coisas são bem dinâmicas, né? Se você... Eu peguei um livro, o Hermes, né? Pretel, que é um cara fantástico. Ele escreveu um livro bem legal,
é o Renova Tips. Ele me deu até o livro dentro do stand da Galderma, eu tive que... Eu falei, fiquei meio assim, mas ele é super massa, o Hermes. E aí eu folhei o livro é bem legal. Mas eu vi algumas coisas no livro, coisas... um capítulo lá, claro que ele só fez a curadoria, tá, pessoal? Mas eu vi alguns capítulos de alguns profissionais, cara, com coisas assim de 5, 6 anos atrás. Não é que precisa atualizar sempre, não é isso que eu tô falando. Mas você precisa dar sabe? Aquele lance assim, eu acredito assim, é assim que vai dar certo. Não é assim. As coisas vão mudando, novas evidências vão aparecendo, novas evidências vão sendo confirmadas ou refutadas, novos produtos vão saindo, e eu acho que é super importante, assim, a gente... Hoje é muito fácil estudar, né? A galera não estuda porque é preguiça. Procedimento. Bora. Nós acabamos de realizar um procedimento com associação de tratamentos. Inicialmente era só um procedimento de têmpora e lábio, mas no planejamento você resolveu fazer toxina e também fazer ali o preenchimento do mento. Há um tempo atrás eu fui num congresso, claro, fui lá de quietinho, né, no backstage ali de telespectador, e eu vi, Marcelo, uma galera fazendo injeção ao vivo, e eu me segurava na cadeira, cara, me segurava, porque mesmo não sendo um injetor, a gente acompanha o dia a dia, né, da clínica. E eu vi uma profissional fazendo lá uma injeção, preconizando essa injeção para mais de 2.000 pessoas que estavam ali presentes e injetando mais de 3 ml em cada lado da têmpora. O que você tem a dizer sobre isso? Existem opções pessoais, então eu gosto de, eu gosto de cerveja. Você gosta de cerveja sem álcool hoje. Tá tudo bem. Eu não vou ficar falando pra você assim, toma cerveja, não sei o que, não, cara. Cada um é soberano de escolher o que quiser. Mas, por exemplo, fumar faz mal, né? Você pode fumar. Você não fuma, mas se você quiser fumar, você fuma. Mas faz mal. Se você coloca 3 ml na têmpora, faz mal. Tá? Então, existem conceitos fundamentais. Não é que faz mal, em todo mundo vai fazer mal, não é isso? Vai fazer mal imediatamente, não é isso. O cigarro você vai fumar, não vai fazer mal na hora. Pode ser que nunca faça, né? Até outro dia meu filho perguntou assim, pô pai, mas tem cara que fuma a vida inteira e não tem câncer de pulmão. Tem. Mas a maioria das pessoas que fumar a vida inteira, a probabilidade de ter câncer no pulmão vai ser maior. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando você coloca 3 ml na têmpora, pode ser aquele cara que fumou a vida inteira e não teve problema no pulmão. Entretanto, a probabilidade, se você colocar em vários pacientes uma quantidade excessiva na têmpora, a probabilidade de você ter problema, tá? Porque é uma região onde você tem ali as camadas bem justinhas, tá? Muito justinhas, e você tem pouco espaço em todas elas. E quando você excede na quantidade em uma região que você tem pouco espaço, a chance de você... Essa sala tem um tamanho, se eu coloco 100 pessoas aqui vai ficar apertado. Tem um bombeiro que fala assim, cabe quantas pessoas? Entendeu? Aí você vai lá e coloca o dobro. Cara, é perigoso. A têmpora as pessoas confundem muito, mas para ficar bem fácil, para ficar uma coisa mais técnica agora, né? As camadas tradicionais são 5. Então, beleza, todo mundo sabe que é pele, tá? Subcutâneo superficial, músculo, subcutâneo profundo e osso. Todo mundo sabe que tem isso aqui, tá? Para ficar bem fácil para você entender a têmpora, imagina que na têmpora eu tenho mais 3 fáscias e mais 2 subcutâneos. Por isso que dá 10. Tá? Mas aonde tá essas daqui? Aonde tá? Então, para ficar um pouco mais fácil, eu tenho o subcutâneo profundão, que tá lá acima do músculo, que é a extensão temporal da bola de Bichat. Então, ou seja, esse aí você não vai mexer. Deixa ele quieto lá, você não vai conseguir chegar nele, tá? Ele é bem profundo. Às vezes, quando você faz a bichectomia, você fica lá puxando, vazia tempo do coitado da pessoa. Você vê na caveirinha lá, tá bem você tá profundo tirando aqui pro lado. Tirei um monte! Aí você tirou, vai ter que fazer procedimento de têmpora. Olha como a anatomia é importante, né? Você ter ali o conhecimento. Aí você tem a fáscia temporal superficial e a fáscia temporal profunda. Hoje, mano, você falou que era 3 fáscias? São 3 fáscias, porque a fáscia temporal profunda se divide em lâmina superficial e lâmina profunda. Então, ou seja, já te contei que tem 3 a mais. 3 a mais. Então eu tenho
as 3 fáscias e a bola de Bichat, a extensão temporal. Então eu tenho 5, mais 4, 9. Ué, mas não são 10? São 10, porque entre a fáscia profunda eu tenho a lâmina superficial e a lâmina profunda. E entre essa fáscia eu tenho um outro subcutâneo. Então eu tenho 4 subcutâneos. O subcutâneo superficial, que é logo abaixo da pele. Eu tenho o músculo, o subcutâneo superficial, a face temporal superficial. Aí eu tenho o subcutâneo profundo, que é onde a gente vai preencher, que é o subcutâneo verdadeiro, vamos dizer assim. A face temporal profunda, lâmina superficial e lâmina profunda, e entre elas eu tenho ali mais uma gordurinha. E aí abaixo disso eu tenho a bola de Bichat, abaixo disso eu tenho o músculo, abaixo disso eu tenho o osso. Então, ou seja, eu tenho um subcutâneo, onde a gente faz os procedimentos, que é mais justo. Então, sendo mais justo, eu tenho menos espaço. Então, como eu tenho uma área pequena dividida em várias sub-áreas, eu tenho menos espaço. Então, cara, quando eu mando 3 ml, a chance de eu promover, apertar a face temporal superficial, que está na lâmina da face temporal superficial, a temporal superficial, o céu ramificação frontal, que está na lâmina superficial, na face temporal superficial, a chance de eu espremer ela para cima é muito grande. A chance de eu espremer para baixo, a temporal profunda, anterior e posterior, ou outro tipo de vascularização é muito grande. Então, assim, é a total falta de eficiência, sabe? Porque aí você usa um produto errado, num lugar errado. Então você escolheu errado. O problema é sua incapacidade. Tá? Sua incapacidade. E aí você compensa a sua incapacidade aumentando a quantidade. Então, assim, sou burro. Vou usar bastante. É forte o que eu tô falando. É duro. É difícil falar isso e às vezes você não quer ouvir. Mas é isso. Você é incapaz de entender de ácido hialurônico. Você acha que você sabe anatomia. Quando você usa muita quantidade, na verdade é um atestado. Você tá testando assim, ó. Eu não sei. É isso, tá? É claro que você pode, por exemplo, a gente fez um meio ml de cada lado, né? Pô, a Alessandra pode voltar daqui. A gente vai mostrar o caso dela no próximo episódio. Ela pode voltar e a gente fala assim, pô, precisa de mais. Beleza, a gente faz mais. Ela não tinha tanto aprofundado. Ela não tinha tanto. Né? Eu até tinha pensado que eu ia fazer 1 ml, né? Mas eu acabei fazendo meio. E isso que eu tô falando pra vocês, pô, Giovanni, mas você tá sendo muito duro. Mas é porque acho que o único jeito das pessoas ouvirem e viralizarem é ser duro. E outra coisa, cara, você vai em grandes injetores em volta do mundo, os caras fazem assim, entendeu? Aí que é legal, a gente voltando agora no congresso. Você vê umas doideiras no MWC? Vê. As mesmas doideiras. Menos. Cara, aqui a gente potencializa as doideiras. Tá. Aqui a galera é criativa, o brasileiro é criativo, né? Mas às vezes essa criatividade eu falo, caraca. Então, mas você acha que você acha que não é o imediatismo pelo resultado? Mas a pessoa pode ter resultado também de outro jeito, é que ela tem preguiça de aprender. É muito mais, vamos dizer assim, é muito mais sedutor você falar assim, vem aqui aprender minha técnica, eu vou ensinar você a ganhar 100 mil reais em 3 dias, você vai ver. Cara, é sedutor, entendeu? É sedutor. Hoje tudo é assim, cara. Eu procuro muita coisa de tênis. Só parece coisa de tênis pra mim. Aprendo forehand, não sei o quê. Aí quando eu aprendo a esquiar em um dia. Cara, é tudo isso. Nada se vai aprender em um dia. Não existe, cara. Não existe. É ter a constância. Pode ter uma facilidade. Existem pessoas, cara, que olham. Isso faz parte do aprendizado. Você tem que compreender, reter, praticar, disseminar e aí sim você cria. Cara, são 5 passos do aprendizado. Então, compreender, você compreende. Aí você tem que reter. Um exemplo, você aprende uma palavra em inglês. Cara, você marca aqui no Notas. Cara, se você compreendeu aquela palavra, só que se você não reter, ferrou. Compreendeu, reteu. Você tem que fazer o quê? Praticar, cara. Tem que falar a palavra. Em inglês, tem que falar. Beleza. Aí você vai disseminar, né? Que não vai ser meu caso no inglês, com certeza absoluta, que tem uma puta dificuldade. Você dissemina. Aí no fim, o criar não vai dar, né? Mas aí no fim... Então eu vejo que na ROF do Brasil é o inverso, cara. A galera não compreendeu, ela não reteu e ela não pratica. Não pratica, não faz nada. Só que ela já dissemina. E pra fuder, ela cria. Entendeu? Então é um ciclo assim, cara. E aí o que ferra mais? A gente tá num looping. A gente, aprendeu, cara, começamos a fazer, todo mundo melhorou. Isso não é nova especialidade, tá? Isso é médio, todo mundo. Aprendeu, melhoramos, saímos do MD Codes, individualizamos o tratamento, estamos crescendo aqui, crescendo. Chegamos no pico, só que agora a gente tá caindo. Porque tá entrando muita gente.
tá tudo bem, tem que entrar mesmo, tá tudo certo, não tô reclamando. Só que essa galera, ela quer o protocolo, ela quer o básico. Então a gente tá voltando e a gente tá tendo que ser básico de novo. É complexo. A galera não quer Você estudar, vê, você né? vende, aí você sabe melhor do que eu. As pessoas querem o Dá para protocolinho. perceber, na verdade, quando a gente vê lá o consumo do curso, né? Exato. O Você número de consegue ver melhor retenção que do eu. curso. Então, No online, né? Quantas vezes eu te falo, putz, será que a gente tá fazendo certo esse negócio de online? tem aluno que consome em um ano 6% do curso. Então o cara compra o treco e não usa. Ou Muito louco. compra, usa um negócio nada a ver e manda uma pergunta no grupo. Como faz a reconstrução da toxina botulínica? Pô, olha o tanto de pessoas que tem pra perguntar. Pergunta pro chat GPT, pra qualquer outro IA. Cara, vai no Hotmart, procura a aula, assiste a aula, pô. Põe a aula na 2 vezes. Que eu acho que nem deveria ter essa função 2 vezes, cara. Mas tem. Põe 2 vezes o cara... Aí assistiu, apaga. o cara consome o negócio. Cara, outro dia eu vi um meme que o cara dá uma placa, fala assim, antes de perguntar pra mim, pergunta pro chat GPT. É verdade. Pô, gente. É muito... Pergunta que o chat cara. GPT responde, não tem o porquê perguntar, né? Cara, coisa... Claro, você vai pesquisar. Não tô falando pra você fazer tudo que ele... Não é isso, né? Tô falando pra... Mas tem que ter um mínimo esforço, né? Tipo... Pergunta polêmica. Mas já hoje era só pra falar 10 minutos, já o negócio... Pergunta polêmica. Nós fizemos uma abordagem em lábio, tá? E eu vejo Russian Lips, Paris Lips, Miami Lips. Por que nunca existiu German Lips? Cara, porque, sei lá, porque eu acho brega pra caramba, né? E você acredita que o primeiro artigo que eu publiquei foi na revista Face, foi do Miami Lips, cara. Porque eu trabalhava com o Dani, né? Todo mundo sabe. E eu e ele somos autores. Que era massa, né? A ideia inicial, legal pra caramba. tal. Até hoje eu faço um monte de trabalho de lábio usando o aprendizado daquele tipo de abordagem. Então eu não uso 100% daquela abordagem. Eu sou totalmente contra você usar todas as abordagens, a mesma abordagem em pacientes diferentes. Mas o jeito que eu aprendi a entrar com a cânula, manusear a cânula, cara, foi 100% com o Daniel fazendo, cara, sistematicamente a técnica que ele... E eu uso fazer contorno com cânula muito parecido com o que ele faz, o volume também, basicamente as mesmas coisas. Só que assim, eu não acho que todo mundo você tem que combinar aquela cânula superficial com aquela cânula profunda em forma de pera, enfim, sei lá. Eu acho que você tem que variar. Então... Depende do tipo de paciente. Por exemplo, né, a Alessandra, né, ela chegou para mim e falou, pô, não quero um negócio, não quero muito grande e tal. Ela saiu daqui, foi lá no espelho do outro lado e falou assim, aí tá grande. Então, imagina se eu tivesse feito com agulha no caso dela. E outra, não pegou, né, mas ela chegou para mim e falou assim, cara, eu senti muita dor da outra vez, foi super desconfortável. Cara, meu mindset era hoje ela não ter dor. E foi o que aconteceu, porque ela saiu daqui falando assim, cara, por isso que você... Nossa, cara, você é bom mesmo, hein? Cara, ela nem viu o resultado, mas ela já achou que eu sou bom. Então isso, tecnicamente, já vou condicionar ela a um resultado melhor. Então, agora, é claro, à tarde, hoje a gente vai gravar outro procedimento com outra pessoa, que é bem mais jovem, e pode ser, ela já bateu um zap pra mim e falou assim, cara, eu quero um bocão. Cara, pode ser que eu tenha outra abordagem, pode ser que eu faça com agulha. Mas sempre a gente tá com um trabalho muito massa, pessoal, que é um consenso. Tem 27 autores. Eu agrupei 27 pessoas, pessoal. Tedesco, Teresa Escarda, Vanessa Thyssen, Hermes, Bruno Bastos. Todos que vocês pensarem aí, eu chamei Gabriela Piovesan, Gipose, pra gente fazer um consenso de lábio. E Balarim. Não é que o nosso consenso, vai ser esse, acabou, ninguém vai... Não, mas é que são várias pessoas ao mesmo tempo com diretrizes semelhantes. Então, é legal isso, é um pronunciamento, statement, né, que a gente fala que e a gente concorda com um monte de coisa. Né? Agora, um dos pontos lá interessantes é sobre o fato de você usar a mesma técnica. Não, tem que variar, tá? Eu acho que comercialmente, se eu fizesse uma técnica assim, a gente venderia mais curso. Mas é o que eu falei ontem, né? É claro que tudo aqui, os caras, se assiste podcast, é meu patrocínio e tal. Cara, é óbvio que no fim das contas, a parte financeira ela é relevante, mas eu vejo que as pessoas hoje no online estão se perdendo um pouco em só querer vender, cara. Só querer vender tudo, cara. O que é importante? O funil de venda é importante. Só, cara, o legal é você ensinar também. Então, o lábio, eu tenho mais habilidade com a cânula, demorei para aprender a agulha, aprendi. Hoje eu tenho habilidade com a agulha também.
o Vitor Rogério falou um negócio bem legal. Qual é a melhor técnica de lábio? Aí ele começa a aula falando assim, a minha. Eu acho bem assim, forte, legal, né, pra chamar atenção. É a dele porque ele sabe fazer a dele. Então a minha eu sei fazer. Agora, Perfeito. eu fico olhando a dele. Fico olhando a do fulano. Vem uma pessoa gravar, eu fico olhando. Aí eu bato papo com ele. Eu gosto de ter pilares clínicos, eu gosto de ter. Então eu tenho pilar clínico, eu tenho alguns pilares clínicos muito claros para mim. Então, por exemplo, um exemplo, a Dani Dias, minha parceira de aula, ela é um pilar clínico para mim. Então eu falei, Dani, o que você acharia disso aqui? E esse trabalho aqui, o que você achou? Cara, ela tá muito mais na clínica do que eu. Muito mais. Eu tô, a GT, vocês viram lá, tá, beleza, tudo certo. Mas o dia a dia clínico é um pouco diferente. Eu estaria sendo muito mentiroso aqui se eu falasse pra você assim, pessoal, atendo todos os dias, então eu tô fazendo o que aqui agora? Não tenho vida, né? Não dá pra atender, dar aula, viajar, não sei o quê, atendo todo dia. Não, eu atendo um período menor. Então esses pilares clínicos, eu tenho alguns que me aconselham, eu troco ideia, eu acho que isso é fundamental. Eu tinha na odontologia convencional e tenho na Hoff também. Então não tenho German Lips. Fala pra mim, esse é o nosso primeiro episódio do Clinicast Dia 20 vai sair 4. pressionando. Qual Vai será editar. o tema para nossa próxima abordagem? Não sei, né? Não, qual vai ser? Associação de tratamentos? Eu acho assim, Fazer bioestimulador? todo dia a ideia é bater esse papo, mas sempre com o paciente. Então, o convidado é o paciente, na verdade, algumas vezes vão ter outros convidados físicos, vamos dizer assim, ou virtuais, mas todo dia vai ter a injeção, tá? Todo episódio vai ter injeção, que eu acho que é o principal, né? Talvez o momento que dá mais hype. E vamos ver se a gente traz ali os resultados dos pacientes que estão sendo feitos aqui, talvez pedaços de aulas de palestras. Vão aprimorando, né? Vamos aprimorando e, enfim, vai ser bem massa. Legal. Então toda terça, Toda terça-feira uma live nova, live não, hein? Clinicast. Clinicast. Live a gente faz no Instagram. É isso aí. Fechou? Pessoal, só agradecer. Esse foi o primeiro episódio do Clinicast aqui no canal do Dr. Germani. Se inscrevam no canal que vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Tá bom? Um abraço.